A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso e acionar o sininho para você receber notificações todos os dias. Nós postamos um vídeo todos os dias com uma leitura da Palavra do Senhor, com pequenas explicações, né? Não são assim, não é um estudo aprofundado de cada versículo e cada tema, mas é uma leitura com uma explicação para a nossa aplicação diária, né? Para nós podermos ler, nos alimentarmos da Palavra do Senhor e podermos aplicar ela para as nossas vidas todos os dias. É o propósito deste projeto que o Senhor colocou em nossos corações para este ano. E também não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco. Hoje nós vamos ler alguns capítulos de Deuteronômio, partes do capítulo 27, 28, 29 e 30. Então, hoje nós estamos começando a nossa leitura nos textos da Palavra do Senhor que vão falar sobre a conquista da terra. Estes acontecimentos ocorreram aproximadamente 1400 a 1100 anos antes de Cristo. Lembrando, né, que nossa leitura é uma leitura cronológica. Nós estamos acompanhando esta Bíblia aqui, que é a Daily Bible, a Bíblia diária, in chronological order, em ordem cronológica, 365 daily readings, 365 leituras diárias. Até o dia da gravação deste vídeo, esta Bíblia só foi publicada em inglês e espanhol. Então eu estou pegando o conteúdo aqui, que é a ordem, o plano de leitura, né? A ordem que nós lemos o texto, assim como o comentário, as introduções e tal. Eu estou traduzindo isso para o português, para nós. E esta Bíblia, ela organiza o texto da Palavra do Senhor em ordem cronológica. Então agora nós vamos a estes capítulos de Deuteronômio que relatam essas últimas instruções de Moisés ao povo de Israel, logo antes deles entrarem na terra prometida sob a liderança de Josué. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 7 de março, conquistando uma terra. Como eu disse, né, esses acontecimentos aconteceram cerca de 1400 a 1100 anos antes de Cristo. Renovação da aliança. Com esta reafirmação das leis concluída, que é o que nós concluímos ontem, né? A leitura de todas as leis que Deus deu ao povo de Israel. Nós terminamos isso ontem. Se você não viu a leitura de ontem, não ouviu, então você pode ouvir quando terminar esta, ou parar aqui, ir para a anterior e aí vir para essa. Com as leis concluídas, é um momento apropriado para os israelitas reafirmarem sua aliança com Deus, assim como fizeram no Monte Sinai, quando a lei foi dada pela primeira vez. Não é uma aliança para ser tomada de ânimo leve, pois junto com as bênçãos prometidas de Deus vão as maldições prometidas que serão impostas pela violação da aliança. A violação da aliança ocorrerá quando ocorrer a violação da lei. E a violação da lei pode ocorrer facilmente, pois a lei transmitida por Deus por meio de Moisés é a lei mais abrangente, radicalmente diferente e moralmente exigente que qualquer nação de povo viu até este ponto. Aliança renovada. Deuteronômio 26, versículos 16 ao 19. Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu,
e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele os exaltará em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e fará de vocês um povo santo ao Senhor seu Deus, como ele falou. O povo de Israel naquele dia declarou que seria sim o povo de Deus, aceitaria esta aliança, aceitaria as exigências desta aliança que Deus fez com o povo. O povo pronunciou através dos seus chefes de tribos, seus líderes, e todo o povo ali apoiando esta decisão. A nação de Israel assumiu este compromisso, esta aliança de ser o povo santo que Deus desejava que eles fossem. E do seu lado, Deus prometeu ser o Deus daquele povo, abençoar aquele povo, guardar aquele povo e proteger e dar a terra prometida àquele povo, né? Fazer tudo aquilo que Deus prometeu se o povo guardasse a sua parte da aliança. Então, vamos ler novamente, aqui vai ser uma explanação agora, como nós vimos, né, em Levíticos ontem. Moisés fez uma explanação de todas as bênçãos e de todas as maldições que viria sobre o povo. Bênçãos se o povo obedecesse, maldições se o povo desobedecesse. Aqui é uma outra exposição que Moisés está fazendo ao povo de todas as bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio 28, versículos 1 ao 68. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Se ouvirem e cumprirem, então tem que ler, né? Tem que ouvir a pregação da palavra, né? Tem que ouvir a leitura da Bíblia. Você tem que ler, ou se você não puder ler, alguém tem que ler para você, mas aqui Deus está falando que a obrigação da pessoa é ouvir e cumprir a palavra do Senhor. Por isso que a igreja preza tanto pelo encontro, né, dos fiéis juntos e pela pregação da palavra. Por isso que a maioria das igrejas dão prioridade à pregação da palavra. Você tem um culto de 1 hora de culto, 1h30 de culto, maior parte daquele culto vai ser dedicado à pregação da palavra, ou deva ser dedicado à pregação da palavra, porque é através de ouvir, compreender e cumprir a palavra do Senhor é que nós alcançamos as bênçãos. Então, quais são as bênçãos? Benditos serão vocês na cidade e benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Toda vez que nós vemos a palavra 7 ou número 7, nós devemos lembrar da perfeição de Deus, sabe? O número 7 é o número da perfeição, ele diz respeito à perfeição de Deus. Então Deus está falando que a derrota que ele daria contra os inimigos de Israel seria perfeita. Eles sairiam em uma direção, nenhum caminho eles viriam contra Israel. Mas Israel ia derrotar eles tão perfeitamente que eles sairiam por 7 caminhos. É uma derrota perfeita, uma vitória perfeita para o povo de Israel. É o que Deus daria se eles ouvissem e cumprissem os mandamentos do Senhor. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá
para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. A obediência de Israel ao Senhor seria conhecida em todo o mundo. Todas as nações viriam a conhecer Israel como a nação de Jeová, do Senhor, a nação cujo Deus é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, a nação que não perde batalha para ninguém, a nação que não passa fome, que não passa desgraça, que não passa por pragas, né? Não sofre de pragas. Aquela nação ali, os povos testemunhariam que aquela nação era a nação escolhida do verdadeiro Deus. Se o povo de Israel obedecessem o Senhor e cumprissem os seus mandamentos, o Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, isto é, filhos, né? Muitos filhos. No fruto dos seus animais, os seus animais vão ter muitos filhos. E no fruto do seu solo, a sua terra vai dar muitos alimentos. Tudo que você plantar vai dar em abundância. Na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu. Lembra que nas maldições de Levítico, e aqui também nós vamos ver logo em seguida, o céu seria de ferro, né? E a terra de bronze, pois se o povo obedecesse ao Senhor, Deus abriria o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. O povo vai ter que trabalhar, mas o trabalho vai ser abençoado. O trabalho não vai ser em vão, né? O trabalho vai valer a pena. O israelita vai plantar e vai colher. Não vai plantar e a terra não vai dar, os insetos vão vir e vão destruir tudo, não. Vai plantar e vai dar. Deus vai abençoar as plantações. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servir. Então essas seriam as bênçãos que Deus enviaria sobre o povo se eles obedecessem, se eles ouvissem e compreendessem e cumprissem o mandamento do Senhor. Agora os castigos decorrentes da desobediência. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente, por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O Senhor sobre a cabeça de vocês, o céu será sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. O oposto da bênção, né? A bênção é que Deus abriria o seu bom tesouro, o céu, para fazer chover. E aí a chuva cairia e a terra produziria. A maldição é Deus ia fechar os céus e a terra não ia produzir mais.
por chuva sobre a terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos. Então, na bênção, o inimigo atacaria o povo de Israel por um caminho, mas a vitória de Israel sobre aquele inimigo seria perfeita. O inimigo ia fugir por 7 caminhos. Quer dizer, Deus daria a Israel uma vitória perfeita. Mas se Israel desobedecesse a Deus e deixasse de cumprir todos os mandamentos que o Senhor deu, então seria o contrário. Israel atacaria bem organizadinha, né? Com todo o plano de ataque, de guerra, por um caminho. Mas na hora da guerra, Israel teria que fugir por 7 caminhos. Então a vitória seria do inimigo de Israel e a vitória seria perfeita, seria total. Israel seria perfeitamente derrotados se eles não obedecessem os mandamentos do Senhor. Vamos continuar aqui. E serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Então, se Israel obedecesse a Deus, eles seriam testemunho para todas as nações da terra, testemunhos do louvor, da provisão de Deus, né, da proteção de Deus, da bondade de Deus. Mas se eles desobedecessem ao Senhor, eles seriam espantos para toda a terra. As nações iam ficar assustadas com o que Deus fez com o povo de Israel. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. Então as pragas que Deus enviou sobre o Egito, ele enviará contra o povo de Israel, se o povo de Israel desobedecesse ao Senhor. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão as apalpadelas. Vocês andarão as apalpadelas ao meio-dia. Quer dizer, vocês vão andar assim sem enxergar. Vai ser uma treva na vida de vocês que vocês vão ficar apalpando para ver onde é que vocês estão indo. Como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Você vai se empreender para fazer alguma coisa e não vai dar certo. Você vai se dedicar a uma tarefa e não vai ter resultado. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Essa é uma parte da maldição que Deus vai enviar sobre o povo de Israel se eles desobedecerem aos mandamentos do Senhor, quebrarem esta aliança. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. Amados, a maldição que viria sobre o povo de Israel se eles desobedecessem aos mandamentos do Senhor é pior do que a realidade deles no Egito. A realidade deles no Egito como escravo era triste, era muito ruim, era uma vida muito difícil, mas a maldição
que Deus traria sobre o povo era muito maior. Então, o incentivo aqui de Deus é muito maior para que o povo obedeça. Deus está avisando o povo de antemão. Deus não está trazendo essas maldições sobre o povo sem avisar. Deus está avisando, olha, as coisas vão ser muito piores para vocês se vocês não obedecerem ao Senhor. E por quê? Por que, Douglas? Por que Deus vai escolher este povo, vai redimir este povo e agora vai trazer uma maldição muito maior sobre eles? É porque quanto maior a revelação do plano de Deus para a vida do homem, maior é a exigência de Deus para aquela pessoa. O povo que estava no Egito, eles estavam sofrendo. E eles conheciam Deus através daquilo que os seus antepassados tinham ensinado. Jacó e os filhos de Jacó que passaram para os seus filhos e foram passando de geração em geração. Mas o povo de Israel, dentro do Egito, não tinha visto Deus enviar 10 pragas contra o reino mais poderoso do mundo. O povo de Israel que estava no Egito não tinha visto Deus enriquecer eles de uma forma extraordinária e, ao mesmo tempo, libertar eles da escravidão nas mãos do povo mais poderoso do mundo, os egípcios. O povo de Israel que estava dentro do Egito da escravidão, eles não tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, eles não tinham visto Deus mandar maná do céu, eles não tinham visto Deus fazer água sair da rocha, eles não tinham visto Deus falar, colocar um monte para pegar fogo e falar, eles não tinham ouvido a voz de Deus enquanto eles estavam dentro do Egito. A manifestação de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus para esta geração que está fazendo esta aliança com Deus aqui, neste momento aqui, é muito maior. A revelação de Deus para eles é muito maior do que a que os seus antepassados tiveram. Portanto, Deus está exigindo uma obediência deles muito maior e a punição para a desobediência será muito maior. E é a mesma coisa conosco, amados. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós devemos temer o nome do Senhor. Isso não quer dizer que Deus perdoa e Deus não vai condenar aqueles que rejeitam, que não conhecem assim toda a teologia da Bíblia e todo o plano da redenção. Não, porque em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que a própria natureza, a criação, já é evidência suficiente para toda pessoa não poder dizer, ninguém pode dizer que não conhece Deus, porque a natureza demonstra a divindade de Deus, o poder de Deus. Mas, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, a exigência é maior. Ainda mais aqui na graça, na dispensação da graça, do lado de cada cruz. A expectativa de Deus é que nós sejamos santos, a igreja seja santa, como ele exigia do povo de Israel. Esta é a verdade. Então, é por isso que Deus avisa o povo que a punição será muito maior para o povo de Israel se eles desobedecerem, quebrarem estes mandamentos. Vamos continuar aqui. O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais. É Deus avisando aqui sobre o exilado. Se o povo desobedecesse aos mandamentos do Senhor, uma nação desconhecida viria e ocuparia Israel, depois ocuparia Jerusalém, Judá, e levaria o povo cativo. É aqui, Deus está avisando aqui em Deuteronômio. E lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levará. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo.
Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. É uma inversão completa, né? 180 graus ao oposto de todas as bênçãos. Se o povo obedecesse ao Senhor, do lado de cá, eles emprestariam a muitos e nunca tomariam emprestados. Se eles desobedecessem ao Senhor, a maldição seria 180 graus ao oposto. Eles tomariam emprestados de muitos e não teriam o que emprestar a ninguém. Todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram, olha aí de novo, não ouviram a voz do Senhor seu Deus, para guardarem, isso fala do coração, guardarem os mandamentos e os estatutos que ele lhes ordenou. Vocês não deram ouvidos e vocês não colocaram nos seus corações os mandamentos e os estatutos que o Senhor lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. É a realidade do escravo. O israelita, o povo de Israel, a nação de Israel, se não obedecesse ao Senhor, os estatutos, os mandamentos do Senhor, eles voltariam à realidade de escravo. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Esta é a Síria, a nação da Síria. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair. Em toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam, eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. O povo de Israel, a maldição que Deus enviaria sobre o povo de Israel por causa da desobediência do povo, levaria eles a praticar canibalismo, comer pessoas. Vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês, quer dizer, o homem mais bondoso, né? Mais bondoso de coração, será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama, até com a esposa este homem vai ser mesquinho, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos. Aquele filho, a nação de Israel ia chegar a tanta miséria, o sofrimento ia ser tão grande para eles, que eles iam matar os seus próprios filhos para comerem, para não morrer de fome. E quando eles fizessem isso, ia ser tanta desgraça que até os pais iam matar um filho e comer aquele filho e não dar para os outros filhos, para a mulher,
porque por causa do rancor, né, por ser tão mesquinho, por ser tão assim fechado, né, para o seu próximo, que nem neste momento de total dissolação e desgraça não vai haver solidariedade ali. Nem ali o israelita vai se solidarizar, não sei se isso é palavra, vai ter solidariedade com o seu próximo. Porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. E da mesma forma, a mãe, a mulher, a mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho, e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver. Quer dizer, até a mulher, quando der à luz um filho, até a placenta dela que sair, né, depois do nascimento da criança, nem a placenta, a desgraça, dói, irmãos, né? Dói quando a gente lê isso. Porque o que o povo de Israel fez, ao ponto que eles chegaram para Deus ter que castigar eles assim. Até a placenta da mulher, ela valorizaria como comida e não repartiria com a sua família, de tanta fome que o povo estava passando. Porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, isto é, Jeová, Yahvé, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito, que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em trazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre essas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão: ah, quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. Isto é, nas nações como a Babilônia e a Síria, para onde o povo de Israel será levado cativo, foi levado cativo, as atrocidades que essas nações cometiam eram inexprimíveis, sabe? Eram coisas assim horrendas, matanças na rua, injustiça para com os necessitados, eram coisas assim horríveis. Não tinha
leis que governavam, que impunham direitos das pessoas. Não, era a lei do mais forte, a lei do mais poderoso, e o povo de Israel ia presenciar aquilo tudo e ia ficar aterrorizado com aquilo que eles estavam vendo. Não só por causa da sua própria situação, mas por causa do lugar onde eles estavam e todos os horrores que estavam acontecendo ao redor deles. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho de que eu lhes disse, nunca mais vocês o verão. Olha só, o povo de Israel seria vendido novamente como escravos ao Egito. É uma volta, amados, àquele estado de escravidão. Só que é pior do que aquele estado ainda, porque olha o que o texto diz. Ali, no Egito, vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. O povo de Israel vai ser tão menosprezado se eles desobedecerem ao Senhor, que eles não vão servir nem para serem escravos, sabe? Os egípcios não vão querer nem comprar eles para serem escravos, de tão miserável que eles vão estar. Provavelmente isso vai se refletir no aspecto físico do povo, né? O povo passando fome. Eu imagino, quando eu leio esse texto, eu imagino aquelas fotos do Holocausto, né? Nos campos de concentração, onde os nazistas estavam ali fazendo os judeus passar fome, sede, trabalhar ali dia após dia, e você vê aquelas fotos dos homens, só pele e osso, né? Com todos os ossos expostos, né? Você vê ali, essa imagem que eu tenho aqui quando eu vejo este texto, a maldição, a punição, o castigo que Deus enviaria contra o povo de Israel se eles desobedecessem os mandamentos do Senhor. Como Deus guardou a aliança. Deuteronômio 29, versículos 2 ao 29. Moisés mandou reunir todo Israel. Então lhes disse, vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Eu coloquei uma anotação aqui para nós meditarmos um pouquinho aqui nisto. Porque Moisés está falando, olha, vocês viram tudo que Deus fez para libertar vocês. Mas aí Moisés diz, mas até hoje Deus não deu a vocês, e vamos ler aqui novamente, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E então alguém pode dizer, tá vendo, Douglas? Não era culpa do israelita, não era culpa do povo de Israel, porque Deus não tinha dado a eles o coração para entender, nem os olhos para ver, nem os ouvidos para ouvir. Então, por que Deus está cobrando deles? Irmãos, Moisés está falando, olha, vocês já viram o suficiente para entender, para vocês testemunharam com seus olhos e vocês ouviram. Se o seu coração não se converteu ainda ao Senhor, se o Senhor não deu a vocês ainda um coração para entender, e se isso está se refletindo, né, está afetando os seus olhos, os seus ouvidos, então você, israelita, precisa pedir ao Senhor um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Moisés não está dando uma desculpa ao povo de Israel. Moisés está alertando o povo de Israel que pode haver ainda um problema aqui, no coração do homem. No coração do homem. Embora os israelitas tenham visto tudo aquilo que Deus fez por eles, pode haver ainda no meio deles pessoas com o coração fechado para o Senhor. E Moisés está falando, Deus não deu a vocês um coração para entender. Então peça. O que o israelita tinha que fazer? Neste momento o israelita tinha que fazer,
Não, se é isso, Moisés, então ore por mim, me ajude então, peça para Deus me dar este coração. Senhor, me dê um coração para entender. Senhor, me dê olhos para ver verdadeiramente, né, no mundo espiritual, o que todos esses sinais significam. Senhor, abre os meus ouvidos para me ouvir. Aqui não é uma desculpa que Moisés está dando, aqui é mais uma alerta que Moisés está dando para o povo. Eles precisam pedir. De fato, é Deus que trabalha nos nossos corações, de fato é o Espírito Santo que trabalha em nós, que nos ajuda contra os desejos da carne, que nos ajuda a mudar de vida para sermos pessoas que agradam a Deus. Mas nós temos que pedir. O Espírito Santo, ele não é intruso, ele não é mal educado, ele vai trabalhar no coração que pede, no coração que reconhece. Assim como aquele homem fez, quando o Senhor Jesus chegou para ele e falou, olha, se tiveres fé, você vai receber a sua cura, a cura do seu filho. Aí ele falou ao Senhor, eu tenho fé, Senhor, me ajude na minha pouca fé. Olha só, ele tinha fé, mas ele também reconhecia que tinha pouca fé. É isso que Moisés está falando com este povo. Vocês viram, vocês ouviram, vocês podem até ter tido alguns momentos de aquebrantamento, mas o coração de vocês precisa ser transformado. Então, peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor para vocês não pecarem contra Deus. Vamos continuar. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Em outras palavras, Deus sustentou o povo sem pão natural que eles pudessem fazer e sem vinho, sem plantações, né, que eles pudessem plantar e colher uvas e fazer vinho. Deus sustentou eles a si mesmo. E assim eles souberam que Deus é quem sustentou eles. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós. E nós o derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Esta é as terras que ficaram ao leste do Jordão. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança de Deus era com toda a nação. Todos estavam ali, todos os homens, mulheres, crianças, estrangeiros e de todas as idades. Todo mundo estava ali e toda a nação estava fazendo uma aliança com Deus, tanto no sentido nacional como no sentido individual também. Cada pessoa também, claro, maior de idade, né? As crianças, Deus não ia exigir a total compreensão desta aliança, mas os adultos maiores de idade, todos estavam fazendo uma aliança individual e uma aliança nacional com Deus. Vamos continuar aqui. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus e também com aquele que não está aqui hoje conosco. As gerações de Israel que viriam após esta, Deus manteria esta aliança com aquelas gerações também. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações
e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga, isto é, pessoas, que venham levar o povo de Israel a pecarem contra o Senhor, erva venenosa e amarga, como aqueles 12 espias, como Corá e os outros 250 homens, pessoas que fossem levar o povo a se desviar do Senhor, que não haja esse tipo de povo no meio de Israel. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Então Deus está dizendo, olha, que não haja ninguém no meio de vocês que diga consigo mesmo: eu vou ter paz, essas maldições não vão chegar contra mim, eu vou ter paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. É uma atitude consciente de uma pessoa que está conscientemente se opondo, rejeitando os mandamentos do Senhor. Isso aqui não é pecado por acidente, pecado por falta de cuidado, não. É pecado proposital, é rebeldia a Deus proposital, sem temor. Pecado contra Deus, rebeldia contra Deus proposital, sem temor ao Senhor. O que vai acontecer com essa pessoa? Pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Esta pessoa Deus não vai perdoar. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem. Este homem, esta mulher, esta pessoa que falar no seu coração: olha, eu não preciso obedecer mandamento nenhum desse Deus aí. Eu vou fazer o que eu quero e ele não vai ter poder nenhum de me amaldiçoar. A ira do Senhor se acenderá sobre tal homem e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Deus vai matar este homem que tiver esta atitude. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Isto é uma sentença, é um tratamento aqui, um julgamento individual que Deus terá com a pessoa que tomar esta atitude, que falar no coração que eu não vou temer ao Senhor nada, vou fazer o que eu quero e Ele não vai conseguir me amaldiçoar, não vai acontecer nada comigo, é tudo mentira, esse Deus aí não existe, é tudo, eu vou adorar quem eu quiser, eu vou deixar de adorar quem eu não quiser, vou matar, vou fazer o que eu quero, não interessa o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero. Esta pessoa, nesta aliança que Deus fez com o povo de Israel, para esta pessoa, pena de morte, é o que Deus está falando. Eu vou tirar esta pessoa do meio de Israel, é um tratamento individual, e vou matar esta pessoa. Isto porque este é um pecado, irmão, este é o pecado imperdoável, é o pecado que não tem arrependimento. A pessoa que não se arrepende não é perdoada, é simples assim. Para haver perdão, exige-se arrependimento. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados para ser perdoada por Deus. É muito simples. E esta pessoa é uma pessoa que não se arrepende, é uma pessoa que persiste no erro. Então vamos continuar. Então a geração vindoura, os filhos que vieram depois de vocês e os estrangeiros que virão das terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim. Admá e Zeboim são outras duas cidades que foram destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra.
que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Moisés quer dizer com isso? Moisés está dizendo: olha, não duvide do que Deus está prometendo, tá? Você acha impossível Deus trazer todas essas maldições sobre vocês? Você acha impossível Deus orquestrar uma invasão de outra nação para executar castigo contra vocês? Não duvide. Não pense que Deus não vai fazer isso, que Deus não é capaz de fazer isso. Deus revelou a vocês os mandamentos, e isso vocês sabem. Isso vocês têm que cumprir. Não coloque o Senhor à prova. Não queira saber como e porquê e tudo mais. Não. Tema o nome do Senhor e cumpra aquilo que Deus revelou a vocês, que é os mandamentos. Promessas de misericórdia, perdão. Deuteronômio 30, versículos 1 ao 20. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno. Viu aí? Se depois de todo esse castigo, o povo de Israel tivesse uma mudança de coração e desse ouvidos ao Senhor e colocasse em prática tudo que o Senhor ordenou, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham paz. Se o povo reconhecesse os seus pecados e se humilhassem, Deus restituiria o povo à sua terra, a terra de Canaã, a terra prometida, e além disso faria um trabalho sobrenatural no coração do povo. Circuncidaria o coração deles, para eles verdadeiramente amar o Senhor e não pecar mais contra o Senhor. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos
neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Olha o que Moisés está falando ao povo. Este mandamento não é muito difícil e nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenha que dizer: quem subirá até o céu para nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Não, ele está escrito, né? Moisés escreveu estes mandamentos. O rei, todo novo rei, tinha que mandar fazer uma cópia dos mandamentos, para o rei ler os mandamentos do Senhor todos os dias. Então, todos os anos, o sacerdote pregava todos os mandamentos ao povo. A cada 7 anos, toda a nação se reunia para o sacerdote pregar e ensinar todos os estatutos. Então não estava longe, não estava lá no céu, não era um segredo de Deus, os mandamentos do Senhor. Nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca. Quer dizer, vocês sabem falar estes mandamentos, vocês já aprenderam muitos desses mandamentos de cor, está na sua boca, vocês sabem falar eles. E no seu coração, de fato, está também no seu coração, está no interior. Muitos desses mandamentos já está inculcado na sua mente, no seu coração, para que vocês a cumpram. Ok, então, se o mandamento não era difícil demais, então por que a Bíblia diz, né, que todos pecaram? Por que os israelitas não conseguiram guardar todos os mandamentos? Ok, nós precisamos entender que o que não era difícil demais, cumprir toda a lei ou guardar a aliança com Deus. Porque tem uma diferença aí. Uma coisa é cumprir todas as exigências da lei. Outra coisa é guardar a aliança com Deus. Cumprir toda a lei, todos os requisitos da lei, era impossível. E Deus sabia que era impossível. Foi por isso que Deus deu os sacrifícios, os sacrifícios de animais. Deus sabia que o povo de Israel ia pecar em uma e outra coisa. Os sacrifícios de animais, o que eles eram? Eles eram um ato de fé. Era um ato de fé de que, através da morte de um animal inocente, aquela pessoa que pecou seria perdoada. Isto é, os pecados que poderiam ser perdoados através de um sacrifício, né? Os pecados que eram pecados de morte, aqueles pecados Deus não perdoava. A pessoa morria por causa daqueles pecados. Mas os pecados que a pessoa podia oferecer um sacrifício, a pessoa fazia aquilo crendo, era um ato de fé, de que Deus ia perdoar a pessoa. Então, aí alguém pode dizer, então o povo estava livre, então, Douglas, para pecar, para fazer o que quisesse. Não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo ele aborda este assunto também, quando ele fala da diferença da graça e da lei. A lei de Deus, ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, foi assim que o Senhor Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Quem ama se sacrifica por aquele a quem ele ama. Foi isso que Deus fez pela humanidade, não foi? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor Jesus, ele falou, olha, para os seus discípulos, se vocês me amam, o que vocês vão fazer? Vocês vão oferecer sacrifícios todos os dias? Não. Vocês vão se refugiar no cumprimento da lei? Não. O Senhor Jesus falou, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Vocês vão obedecer os meus mandamentos. A nossa fé, ela tem que gerar o temor do Senhor. Então, a aliança de Deus, ela era uma aliança de fé com o povo de Israel. E esta fé deveria levar o povo a não pecar, pecados de morte, não abandonar o Senhor, não
não abandonar a aliança de Deus. A aliança que Deus fez com o povo de Israel não era impossível para eles guardarem, mas era possível. Eles poderiam guardar a aliança, mas eles fracassaram na aliança, na fé. Eles deixaram de crer nas bênçãos que Deus enviaria, mas também nas maldições. Eles não creram que Deus seria capaz de enviar aquelas maldições. A falta de fé deles abriu caminho para a falta de temor ao Senhor, e por causa da falta de temor, eles foram castigados. Então, nós amamos o Senhor, nós cremos em Deus. Este amor, esta fé, ela tem que gerar temor também. Ela tem que gerar transformação de vida. É o que nós temos falado, né? Em várias leituras. A obra do Espírito Santo em nossas vidas. A exigência para nós que estamos do lado de cada cruz é maior, porque agora nós temos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Deus na forma do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós para nos ajudar a nos tornarmos a estatura de Cristo, né? A vencermos o desejo da carne, vencermos o pecado, vencermos os defeitos do nosso caráter, vencermos as consequências da vida, né? Essas reações que nós temos por causa de feridas, né? Por causa de trauma, por causa de situações que moldaram, sabe, o nosso caráter, desenvolveram estes aspectos indesejáveis da nossa pessoa, sabe? O Espírito Santo é poderoso para transformar. O Espírito Santo é poderoso para trabalhar nos nossos corações, na nossa alma, no nosso íntimo, para nos transformar em servos e servas do Senhor, que amamos a Deus de verdade, amamos o nosso próximo e desejamos cumprir e somente cumprir os mandamentos do Senhor. O povo de Israel abandonou a fé. Foi aí que começou a decadência do povo. Eles abandonaram a fé, isso causou eles de abandonarem o temor, e aí foi por aí que começou tudo. Então, Moisés está falando, creia, obedeça, mantenha, cumpra esta aliança, estes mandamentos pela fé. É pela fé que eles iriam ser justificados, é pela fé que eles seriam capazes de cumprir os mandamentos do Senhor. Não era difícil para eles crer no Senhor Deus. Ok, vamos continuar então. A vida ou a morte? Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a morte. E aí eu acredito que Moisés faz este clamor aqui com aquele coração de um pai, né? Coração de um pastor, coração de um líder espiritual que sabe que tudo que Deus está prometendo é verdade, que Deus vai cumprir todas as bênçãos ou todas as maldições. Então ele faz este apelo ao povo. Escolham, pois, a vida para que vivam. Escolham, pois, a vida para que vivam. Eu não quero que vocês morram, Moisés está dizendo. Eu não quero que vocês sejam destruídos. Eu quero ver vocês se multiplicarem 100 vezes mais, 1000 gerações. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes,
amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. O que é a vida? O que é a vida que o homem pode escolher hoje? A vida é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai cumprir os mandamentos do meu Pai se não se refugiar em mim, se não tomar para si a expiação dos pecados que eu fiz por você. Se não crer que eu cumpri os mandamentos por você, você não vai ter vida. É o que o Senhor Jesus disse, e Moisés está apelando ao povo: escolham a vida, escolham cumprir os mandamentos do Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e Jacó. Eu louvo a Deus que nós escolhemos a vida, não é verdade? Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós cremos, nós colocamos a nossa fé, nós escolhemos vida. E por causa disso, Deus nos promete não as maldições, mas sim as bênçãos. As bênçãos terrenas, como o Senhor Jesus disse, 7 vezes mais aqui na terra, e por fim, a vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso. Escolham vida, é o que Moisés falou ao povo de Israel. Conclusão da aliança, Deuteronômio 29, versículo 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Deuteronômio 27, versículos 1 ao 26. Promulgação solene da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, no dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que a terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Quando vocês estiverem passando o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Isto é, os 10 mandamentos, escrevam os 10 mandamentos nestas pedras, para que todos que passarem ali vejam e leiam e pratiquem os mandamentos do Senhor. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Maldições do monte Ebal. Naquele dia Moisés deu ordem ao povo dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Então é um ato simbólico aqui que Moisés vai fazer na direção de Deus. Ele vai mandar 6 tribos subir no monte Gerizim e 6 tribos subir no monte Ebal. E o restante do povo, chefes, né? Chefes de 6 tribos e chefes de outras 6 tribos. O restante do povo vai ficar no vale, abaixo desses 2 montes. E aí,
os chefes das 6 tribos vai declarar bênção sobre o povo de Israel, como mais uma promessa, ou uma promessa de se o povo obedecesse, então eles receberiam essas bênçãos. E as 6 tribos no Monte Ebal vão declarar uma maldição. Se o povo desobedecesse, vão receber essas maldições. Este é o cenário que está acontecendo aqui. Então, as 6 tribos que vão abençoar no Monte Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o Monte Ebal para amaldiçoar o povo: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Então, este foi o ato que o Senhor mandou Moisés fazer no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Mais uma vez, lembrando o povo, alertando o povo, avisando o povo: se vocês pecarem estes pecados mortais, vocês serão malditos entre todos os povos, vocês vão trazer castigo sobre vocês, não cometam esses pecados, não quebrem a aliança, não abandone os mandamentos e os estatutos que eu dei a vocês. Deus está preparando, Deus quer preparar este povo para ser um povo santo, um povo eleito, um povo que vai demonstrar para todas as nações da terra a santidade do Senhor. E hoje, a igreja é este povo. A igreja é chamada para refletir a glória de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: deixe a sua luz brilhar na presença dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem. E aí faz o que, o Senhor? Glorifiquem a nós? Não. Glorifiquem o seu Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então, a igreja é chamada para ser esta luz e este sal, fazer esta diferença no mundo. Nós precisamos ser este povo santo que o Senhor deseja que nós sejamos. E nós só vamos alcançar isso se nós, dia após dia, nos humilharmos perante o Senhor, confessarmos os nossos pecados ao Senhor e clamarmos do mais íntimo do nosso coração pela sua misericórdia, pelo seu perdão, e pedirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós mais um dia, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, né? Mais um dia de trabalho, mais uma situação ali desafiadora, né? Mais um colega de trabalho ali desagradável que está levando a gente a pecar. É mais uma oportunidade para nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Mais um parente que está nos levando a pecar, nos entristecendo, mais uma oportunidade para nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Uma situação na escola, né? Colegas, bullying na escola, seja lá o que for, dá vontade de nós nos vingarmos,
amaldiçoarmos aquela pessoa, fazer qualquer coisa assim, mais uma oportunidade para nós pedirmos a misericórdia e a ajuda de Deus e a ajuda do Espírito Santo para podermos ser o sal da terra e a luz do mundo, ser os discípulos do Senhor Jesus Cristo que demonstram o amor de Deus, a santidade de Deus. Amém? É a minha oração para mim e para você neste dia. Amém? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Não esqueça, tem o botãozinho de compartilhar logo aí embaixo. Compartilhar, né? Se você clicar, aí vai aparecer as opções, WhatsApp, Facebook, todas as outras. E também tem se for em inglês, vai estar escrito assim, share, logo ali embaixo. Aí você clica, do lado do botãozinho joia para baixo e tal, tem botãozinho compartilhar, share. Se você fizer isso, você vai ajudar mais pessoas a virem a ler, ouvir a palavra do Senhor juntamente conosco, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós estaremos de volta lendo, se assim Deus permitir, lendo a maravilhosa palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.